quero contar para vocês a história de um moço que foi profissional da enfermagem, técnico de enfermagem, no Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Mas antes, ele trabalhou no manicômio judiciário em São Paulo. Manicômio judiciário é para onde vão aquelas pessoas que cometem crimes em acesso de loucura. E aí eu quero abrir um parênteses para comentar esse tipo de coisa, porque a gente fica, né? Ah, fulano vai pagar de louco e vai ficar livre da pena. Porque é assim. Se você comete um crime, vamos pegar crimes, né, perigosos, coisas que demonstram que a pessoa é perigosa. Um homicídio, se você mata alguém, você vai ser ali condenado e vai pegar cadeia, que é um ambiente horrível. Nós vamos falar disso hoje ainda também no programa. Mas se porventura, no decorrer do processo, houverem indícios que você não bate bem das bolas, vão pedir um estudo psiquiátrico e, se o laudo vier dizendo que no momento do crime você não respondia por si, você não vai ser preso. Você vai ser direcionado para o manicômio judiciário. Quando você não é, entre aspas, louco, e você vai para uma penitenciária, você sabe o dia que você entra e você sabe o dia que você sai. Você sabe o dia que você tem progressão de pena, você sabe o dia que a sua pena termina. No manicômio judiciário, não. Nós temos o caso do Champinha, que é um dos mais horrorosos que esse país já viu, que torturou e estuprou durante dias a Liana Schambach, não sei falar o nome dela, e ele é um psicopata de altíssima periculosidade. Se ele estivesse num presídio, ele já estaria nas ruas. Ele já teria cumprido o prazo, a pena dele já teria sido cumprida integralmente e antes disso ele teria saído também pelas questões de progressão de pena que a gente conhece. Mas não. No manicômio judiciário, enquanto os psiquiatras disserem que você representa perigo, você fica. E você fica. E você fica. E você fica. Mas não é assim com todos. E aí a gente vê que a falta de estrutura do sistema penal brasileiro para condenados, seja em penitenciária, seja em manicômio judiciário, tá muito, 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 muito além de frágil. Por quê? Das pessoas que são reconhecidos como aqueles que não respondiam por si no momento do cometimento do crime e que vão para o manicômio judiciário, podem cair na situação do Champinha. Ele não é louco, ele é psicopata. Psicopatas não são loucos. Mas pelo grande grau de periculosidade, ele vem sendo mantido a cada avaliação psiquiátrica que ele faz. Os psiquiatras dizem, ele vai voltar a cometer crimes, então não libere. Além de gente como Champinha, você tem os loucos de verdade. As pessoas que, como eu falei antes, desligam a chavinha e o risco de escaparem da realidade e cometerem outros crimes é outro tipo de gente que também não sai, que fica lá. E a maior
parte das pessoas que são direcionadas para o manicômio judiciário e que depois de um certo tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou 5 anos, ou até mais, um psiquiatra vem e fala assim: esse aqui pode soltar, porque se ele fizer o tratamento no posto de saúde, no Sersan, se ele for medicado, ele não volta a matar. Bom, primeiro que é complicadíssimo você deixar na mão de terceiros o tratamento de alguém que, se não der sequência à manutenção daquele tratamento, pode matar alguém. É claro que inicialmente vão exigir que ele apresente regularmente, que ele tenha ido ao posto, feito isso, feito aquilo, mas já fizeram isso com pessoas que voltaram a matar. Quanto àqueles que ficam como os loucos, que não, para os quais o tratamento ambulatorial não é indicado pela gravidade da doença mental, para pessoas como Champinha, a pena é perpétua. Então as pessoas dizem: não há pena de prisão perpétua no Brasil. Não há oficialmente, mas na prática há. Procure um manicômio judiciário e procure saber dos internados lá há quanto tempo estão lá e qual é a previsão de saírem. Na maior parte dos casos não há previsão. E estão lá há 10, 15, 20, 30 anos, porque a família também abandona. Se num hospital psiquiátrico comum a família já larga para lá, já não dá assistência devida, que dirá alguém com altíssimo nível de periculosidade num manicômio judiciário? Uma questão muito interessante de manicômio judiciário é que até um certo tempo atrás, aquilo era um inferno. Porque, gente, vocês imaginem colocar loucos homicidas juntos. Porém, com a questão de direitos humanos e a legislação também que foi se aprimorando, hoje há um rigor maior no controle dessas pessoas e eles já não ficam ao léu, um comendo o outro ali dentro. Muito pelo contrário. Quem trabalha com manicômio judiciário, psiquiatras forenses contam, psicólogos forenses também contam, que o manicômio judiciário hoje em dia é muito mais ordeiro do que uma penitenciária. Primeiro que no manicômio não tem PCC dando as cartas, não tem comando vermelho dando as cartas. Então ali o Estado tem controle. Segundo, que psicopata não briga com psicopata. Louco não briga com louco. Então eles andam pianinho porque ele sabe que se ele brigar com o dali, ele vai ser morto e vai ser com requintes de crueldade. Então o que a gente lê de psiquiatras forenses é que manicômios judiciários hoje em dia é uma paz que você não vê em penitenciária nenhuma. Por outro lado, é o que na prática a gente chama de prisão perpétua. Vamos ao caso desse moço. A matéria é do jornal, do portal UOL. Um dos piores dias da vida de José da Conceição cheira mal.
Foi no fim da década de 80, quando andava pelo pátio de uma das colônias do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, São Paulo, onde trabalhava como auxiliar de enfermagem havia quase 20 anos. Conceição tinha acabado de ser transferido do manicômio judiciário para uma das colônias masculinas, que ficava mais afastada das demais unidades do hospital, e testemunhava o começo do desmonte do Juqueri, que foi um hospital psiquiátrico muito famoso, como foi aqui o de Barbacena também, que chegou a ter mais de 15 mil internos. Lembrando, para quem acompanha a história, a triste história da loucura no Brasil, são internos que poderiam ter uma vida fora de hospital psiquiátrico se tivessem, na época, um controle ambulatorial, uma família que os apoiasse. Tinha gente ali que não era doida, que era usuário de droga, por exemplo. Mas, enfim, naquele mundaréu de gente, os olhos de Conceição miraram um homem nu em um canto imundo. O paciente o reconheceu e veio ao seu encontro com as mãos cheias de fezes. O homem era Zé Carlos, ex-auxiliar de serviços gerais e cantineiro informal. Antes de adoecer da cabeça, ele vendia quitutes para os funcionários e visitantes do Juqueri, principalmente em época de festa junina. Não são poucos os funcionários do Hospital Psiquiátrico do Juqueri que viraram pacientes, mas a imagem ficou marcada à brasa na memória de Conceição. O ex-colega falava e agia como se ainda fosse cantineiro e apontava para o montinho de fezes no canto. Eram os doces que ele estava preparando como nos velhos tempos. De imediato, o Capa Branca, apelido dos auxiliares de enfermagem, se afastou de Zé Carlos e abandonou o plantão. Ele não queria mais voltar. Foi quando percebeu até que ponto o ambiente pode mexer com a cabeça de quem entra ali. Esse moço auxiliar de enfermagem nos remete a outros auxiliares de enfermagem em todos os hospitais, em qualquer hospital. Eu trabalho no IPSENG, sou concursada do IPSENG na área administrativa, mas convivo muito com a enfermagem e o que eu ouço bastante deles é que o pessoal da enfermagem tem prazo de validade. Se não adoece fisicamente, adoece emocionalmente. E aí você imagine alguém num hospital, um técnico ou um auxiliar de enfermagem, num hospital psiquiátrico da década de 70 e 80, que os pacientes viviam entre fezes e urina, não havia controle nenhum. A coisa era tão absurda que não é à toa que fizeram um movimento antimanicomial e fecharam muitos hospitais psiquiátricos, mantendo internados apenas aqueles que que são agressivos, que podem colocar em risco a própria vida ou a vida de outros, e ainda assim em condições de higiene infinitamente melhores do que naquela época. E ainda assim é fábrica de doido para o pessoal da enfermagem que atua ali. E a matéria continua dizendo que por pouco esse moço funcionário não seguiu o mesmo caminho do amigo dele. Mas ele teve ajuda para não deixar o manicômio tomar as rédeas da mente. Ele teve depressão, se curou dela, voltou a trabalhar e se aposentou em 97. Já o moço que fazia ali os docinhos com o próprio cocô morreu alguns anos depois, nas mesmas condições deploráveis em que a gente acabou de narrar.
Essas e outras histórias foram cuidadosamente catalogadas e viraram um livro. Cinzas do Juqueri, os horrores no maior hospital psiquiátrico do Brasil. Tem um outro livro também que todo mundo elogia, que eu sou louca para ler, mas eu tô resistindo. É aquele livro que chama Holocausto Brasileiro, que é a história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, conta coisas do nível que eu tô contando aqui nessa reportagem. É livro para você ler com o coração preparado, e eu não tô preparada para ler. Mas para quem curte, fica aí. Holocausto Brasileiro e agora Cinzas do Juqueri. Qualquer pessoa que leia minimamente a respeito sabe os horrores que eram realizados nesses locais. Esse moço, ele começou trabalhando no manicômio judiciário, esse que eu falei agora no início, para onde iam pessoas condenadas que deveriam ter sido condenadas pela justiça, e que ao invés disso vão para o manicômio. Depois de 20 e tantos anos trabalhando ali, ele achou que ele precisava ir para um lugar mais tranquilo e pediu remoção para o Juqueri. E o livro conta exatamente isso, que lá no Juqueri, que não é um manicômio judiciário, é um hospital psiquiátrico comum, ele encontrou uma situação muito pior que a que ele vivia antes. Então, assim, foi a pior decisão da vida dele, foi ter pedido transferência para o Juqueri. Bom, ele conta, aí aqui narra um pouco da história do Juqueri, e vale a pena também um dado. Houve uma rebelião em 1983, que, aliás, um dos internos avisou para o seu Conceição que ele não fosse trabalhar no domingo daquela semana, porque iria haver uma rebelião e eles não iam resguardar os funcionários. E o seu Conceição, então, faltou, foi jogar bola. E nesse dia, dizem, foi um saldo sangrento essa rebelião. Um funcionário e 6 presos foram metralhados pela polícia que foi até ali conter a rebelião. Não sei se por mera coincidência, 2 desses PMs estavam envolvidos naquela tragédia do Carandiru, 9 anos depois. Enfim, cada dia trabalhando num hospital psiquiátrico era um risco. E ele, então, decidiu, depois de alguns anos, se aposentar. Eu sou muito contra a forma como fizeram essa luta antimanicomial. A gente vê pessoas que não poderiam estar nas ruas matando. Eu não canso de dar exemplo. Todo dia quem me acompanha sabe que eu falo isso. É um aluno com problemas psiquiátricos que o professor deu nota baixa. Boa noite, Luan. Que o professor deu nota baixa e o aluno matou o professor. Aqui no Isabela Hendricks, há uns anos atrás. Era o vizinho que tem esquizofrenia, que tinha um amor platônico pela moça. A moça nem sabia disso. Um belo dia ele cismou, ela saindo de casa com o pai, ele esfaqueou a moça e matou a moça.
Era o outro que tem epilepsia, um belo dia ficou sem dormir, surtou. Uma voz na cabeça falou para ela que a mãe dela era o capeta e ela matou a mãe com requinte de crueldade, porque o capeta sabe como é que é, a gente tem que matar bem morrido, né? São pessoas que não tinham controle efetivo da doença. Ou seja, são pessoas que estão entre nós, sou eu, é você, que pode surtar e matar um. Aqui, outro dia, o cara saiu de casa com uma faca porque uma voz falou com ele que ele tinha que matar uma criança naquele dia. E vocês se lembram, ele matou a menininha no colo da babá. Enfim, isso é resultado dessa luta antimanicomial que não esperou, que não trabalhou adequadamente uma estrutura estatal para dar apoio a essas pessoas e seus familiares, porque a família não dá conta. A família não dá conta. Tem que dar, mas a gente sabe que não dá. E Sersan, se você for olhar Sersan deixa muito a desejar. Sersan não tem psicólogo, psiquiatra deixa a desejar. SUS não tem psiquiatra suficiente para atender o pessoal. Quem está esperando uma consulta de psiquiatria no SUS sabe do que eu estou falando. Às vezes por uma mera depressão leve. Não consegue. Aí você imagina quem tem patologia severa. Então, assim, é muito complicado dizer que nós não podemos internar pessoas que até são relativamente produtivas, mas também que podem nos colocar em risco. E aí? Como agir? O que fazer? Eu sugiro quem passar aqui pela zona da Mata Mineira, visite Barbacena, lá tem o Museu da Loucura, e você vai entender por que, se você não quiser ler esses livros que eu mencionei, você vai entender por que era urgente que esses manicômios fossem fechados. Porque eram fábrica de doidos, você entrava ali por ser usuário de droga, você entrava ali porque seu marido dizia que você era doida, você entrava ali porque você estava em depressão, às vezes porque você perdeu um filho, e saía muito pior do que entrou, ou melhor, nem saía. E ninguém te dava bola. Enfim, é muito triste, é muito revoltante, mas também é triste, também é revoltante ter gente na rua sem nenhum acompanhamento, sem nenhum controle. Também é triste e revoltante você ter profissionais como o pessoal da enfermagem que sabemos tem, como eles mesmos dizem, prazo de validade, e que enlouquecem no trabalho, que entram em depressão ou que adoecem fisicamente. Enfim, tá tudo errado. E ninguém olha por esse povo. O povo finge que Sersan funciona, o doente finge que está tratando direitinho. Quem está no Instagram comigo, como a Silvia aqui, a live já vai cair porque está completando 1 hora, mas eu volto. Não me abandona, não. Pelo amor de Deus. Enfim, o SUS brinca que o Sersan funciona, os doentes e os familiares brincam que o trem deu certo e fica por isso mesmo. E fica pessoas completamente desamparadas, tanto funcionários
quanto os doentes e seus familiares. E isso é desesperador. Isso é muito desesperador. Enfim, a matéria continua, vale muito a pena, é uma matéria grande. Eu não vou ler integralmente, porque conta a história do manicômio, fala um pouco mais da história desse moço, da esposa dele, que também era funcionária, fala, né, da saída dele do manicômio judiciário para o hospital comum, em detalhes. É realmente uma novela, mas vale muito a pena ser lida. É do portal UOL e o nome da matéria é... Só um minutinho. Soldado de Manicômio. No portal UOL, Soldado de Manicômio.